Fala galera, estamos aí de volta, vamos para a nossa segunda aula da Lei 94, que é o Estatuto do Município do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? Município do Estado do Rio de Janeiro é feio, né, gente? Estatuto do Município do Rio de Janeiro. Vamos lá. Agora, a gente dá continuidade ao nosso estudo, falando a respeito da nomeação, que foi onde a gente parou na aula passada. Capítulo 4 da nomeação. É aquilo que você tanto sonha, é aquilo que você tanto almeja. Todo aquele esforço que você tem feito até o momento é para que um dia você receba a sua nomeação. Amém, galera? Correto? Vem comigo então, olha só. Artigo 9º. A nomeação será feita em caráter efetivo quando se tratar de cargo dessa natureza, em comissão quando se tratar de cargo que assim deva ser provido. Então você já sabe, eu posso nomear tanto o cargo efetivo quanto o cargo em comissão, perfeito? Lembrando, somente a nomeação para o cargo efetivo é que um dia ele poderá alcançar a estabilidade, correto? Agora, o cargo em comissão, você já sabe que ele nunca alcançará a estabilidade, ou seja, ele é sem estabilidade. Perfeito? Sem estabilidade. Vamos lá. Artigo 10. A nomeação em caráter efetivo para o cargo público dependerá de habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Vamos lá. A nomeação em caráter efetivo a cargo público dependerá de habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos. Galera, ele sempre fala provas ou provas e títulos. Isso tudo vai depender da natureza e da complexidade do cargo, ok? Depende da natureza e da complexidade do cargo. Lembrando, tá, gente? Anota uma observação aí em casa, tá? Eu até tiro aqui para a gente ficar bonitinho aqui. Com o concurso público, tá? Eu sei que muitas coisas que eu falo aqui em observação, você já deve ter visto na sua vida, correto? Mas não custa nada a gente anotar mais uma vez essas observações, porque concurso público vence, agora não é quem tira a melhor nota, é quem erra menos, correto? E a gente não pode dar mole. A gente sabe que o concurso público, ele pode ser de provas, ou ele pode ser de provas e títulos. Tudo vai depender da natureza e complexidade do cargo. Agora, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: o título só pode ter caráter o quê, gente? Classificatório. Geral, do que é título? Tudo vai depender do concurso que você for fazer. Ok? Tem concurso que considera cada cadeira na faculdade, cada cadeira que ele ministra a aula como título, livro publicado como título, artigos publicados, pós-graduação, mestrado, correto? Tudo essa gama de coisas que eu mencionei agora, elas podem ser consideradas como título. Tudo depende do quê? Do edital do concurso público, ok? Lembre-se, a prova é, lógico, caráter eliminatório, mais classificatório, perfeito? Prova, caráter eliminatório mais classificatório. O título só tem caráter classificatório. Não pode dar mole com relação a isso aí. Então, a observação que você anota é que os títulos somente poderão apresentar caráter classificatório. Os títulos somente poderão apresentar caráter classificatório. Perfeito? Voltando. Parágrafo único. A nomeação observará o número de vagas existentes e obedecerá à ordem de classificação no concurso. Gente, isso é de suma importância, tá? Ela vai obedecer à ordem de classificação no concurso e vai analisar as vagas existentes. Agora, o que eu quero que você entenda? Eu tenho um concurso público aqui que foi para o provimento de 100 vagas, tá? Aqui está o cargo, eu tenho 1, 2, 3, 100 vagas. Tá bom? O que acontece? A partir do momento que ele foi aprovado em um concurso público, ele passa a ter o chamado direito... o STJ, vou até falar melhor para você, o STJ em 2008, ele disse o seguinte: aquele aprovado dentro do número de vagas, ele tem o quê? Direito
líquido e certo. A nomeação e a posse, ele tem o chamado direito subjetivo. Perfeito? E quem passa fora do número de vagas, por exemplo, o candidato que ficou em 101, 102, 103, 104, essa galera aqui, ó, ela possui mera expectativa de direito. Ela possui uma mera expectativa de direito. O STF, ele inovou trazendo a ideia em 2011, aí tu fala assim, nossa, tão perto, né, Geraldo? O STF, ele veio dizendo também, pacificando o entendimento, dizendo, ratificando o que o STJ havia dito, ou seja, o aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido, certo, nomeação e a posse, e ele trouxe uma outra possibilidade, que foi o quê? Quando a ordem de classificação não for obedecida. Suponhamos que chamaram os 100 e chamaram o 101, o 102, o 104, 105, 106 e caramba, o 101, ele foi o chamado preterido. Ou seja, ele foi preterido. O STF diz o seguinte, quando a ordem de classificação não for obedecida, quando tiver candidato que foi preterido, o que era uma mera expectativa de direito, converter-se-á em direito líquido certo, a nomeação e a posse. Perfeito? Tranquilo, galera? Então, você já entende aqui que ele vai obedecer à ordem de classificação, à abertura de vagas, mas eu trouxe tanto o posicionamento do STJ quanto o posicionamento do STF aí para vocês, tá bom? Se você quiser copiar o quadrinho do professor, é só você apertar o pause, você copia, depois a gente continua, ok? Vamos lá. Eu apago o quadro e a gente continua. Sempre, toda vez que a gente trabalha com legislação, a gente tem, acaba sendo um pouco complexo, a gente trazer essa literalidade para explicar para a galera de casa, correto? Ainda mais em uma aula telepresencial como essa. Então, o que eu procuro fazer? Eu sempre procuro trazer um desenho, trazer algum esquema para poder fazer com que você entenda melhor isso daí, ok? Ficou tranquilo? Vamos lá. Artigo 11. Os cargos em comissão são providos mediante escolha do prefeito por pessoas que reúnam as condições necessárias. Embora o cargo em comissão seja o tal do ad nutum, ou seja, livre nomeação e livre exoneração, que vai ser feito pelo prefeito, as pessoas que vão ocupar esse cargo em comissão, elas devem reunir as condições necessárias. Perfeito? Seja a formação numa determinada área, uma qualificação profissional, correto? Um exemplo, se eu vou pegar e vou colocar o Joãozinho como assessor jurídico, é óbvio que eu quero que ele ao menos seja bacharel em direito. Eu não vou colocar o cara que é formado em biologia para ser meu assessor jurídico, correto? Perfeito? Lembrando a vocês, o titio Geraldo dá aula no mundo perfeito, aonde tudo é obedecido, tudo é aplicado de acordo com a lei, ok? O seu exemplo da prática só serve na prática, correto? E também não vai cair na tua prova, tá? Vamos lá. Parágrafo único. É permitido ao servidor aposentado, mesmo compulsoriamente, lembre-se que compulsoriamente hoje acontece aos 75 anos de idade, exercer cargo em comissão desde que seja considerado apto em inspeção de saúde, que precederá a sua posse. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Um servidor que está aposentado, ainda que compulsoriamente, ele pode ocupar um cargo público? Pode, desde que seja o quê? Um cargo em comissão. Lá atrás também você viu que ele pode ocupar função de confiança, que aqui a gente chama de função gratificada, mas desde que ele seja apto em inspeção de saúde, que precederá a sua posse, ok?
Mais à frente eu vou te explicar o que é nomeação, o que é posse, o que é exercício, quais são os prazos. Tem um mapinha mental que eu faço para você. Olha só. Será tornada sem efeito a nomeação quando, por ato ou omissão de que for responsável o nomeado, a posse não se verificar no prazo estabelecido para esse fim. Como assim, tio Geraldo? Como assim? Eu não estou entendendo. Olha só, vamos lá. A partir do momento que você foi aprovado em um concurso público, olha só, eu vou fazer aos poucos esse mapa mental, vou te dar uma dica, não copie agora, eu vou te explicar e aos poucos eu vou agregando aqui, ó, conforme eu for trazendo a legislação para você. E quando eu falo assim, agora pode copiar, aí você copia. A partir do momento que ele fez o concurso público, e ele foi aprovado, correto? Dentro do número de vagas, sairá a forma de provimento nomeação. Correto? Você já sabe que a nomeação é o quê? É o provimento. Pensa você. Você passa por um concurso, você tem nível superior e você faz o concurso dos seus sonhos a nível médio e a nível superior. Correto? E você passa nos dois. Só que você foi melhor colocado a nível médio. Aí, beleza. Né? Ou melhor dizendo, você foi melhor colocado a nível superior. Você vai trabalhar em qual? Lógico que você vai para nível superior. Aí você entra, está trabalhando lá a nível superior, aí sai a sua nomeação para aquele cargo a nível médio. Você vai? Óbvio que não. Você vai abrir mão da sua nomeação. Seja por ato ou por omissão. Omissão, você larga, deixa o tempo passar. Por ato, você vai lá e avisa, ó, eu não vou querer esse cargo não. Porque a partir do momento que você é nomeado, você vai ter que ir lá firmar o tal do seu termo de posse. Você vai lá firmar o termo de posse, correto? Você vai ter um prazo para fazer isso daqui, correto? Que eu já vou falar para vocês. Agora, se você foi nomeado e você não tomou posse, seja por ata ou omissão, o que acontece com a tua forma de provimento, com a nomeação? O que acontece? Ela será o quê? Tornada sem efeito. A nomeação é tornada sem efeito, se a posse não se verificar nos prazos assinalados pela lei. Ou seja, você sequer chegou a tomar posse, então eu torno sem efeito. O que a banca gosta de fazer? O que a prova gosta de fazer? Ele gosta de pegar e falar o seguinte: uma vez aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos, o candidato nomeado que não firmar o termo de posse será exonerado. Não! A nomeação é tornada sem efeito. Entendeu, galera? Esse aqui é o desenhozinho para esse artigo que a gente acabou de ler agora, para o artigo 12. E estamos juntos? Fiquem tranquilos, não precisa copiar, porque eu vou fazer depois o desenho completo com vocês, ok? Vamos lá. Mas eu sei que tem uns maluquinhos que gostam de copiar, é só apertar o pause e copiar, tá? Vamos lá. Cadê? Aqui. Do capítulo 5 do concurso, agora a gente tem que ter um cuidado, por quê? Por causa de alguns prazos que não estão de acordo com a Constituição Federal, mas aí eu já te dou o prazo constitucional, tá? O concurso público, né, o concurso será realizado para o provimento de cargos vagos da menor graduação ou isolados de qualquer categoria funcional reservados para esse fim. Ok? Porque eu tenho o cargo isolado e eu tenho o cargo que ele tem as graduações, na qual o servidor ele vai sofrer na sua progressão funcional. Ok? Parágrafo 1º. Ao aprovado em concurso é assegurado o provimento no cargo, no período de sua validade, obedecida a ordem de classificação final, dentro do prazo de 90 dias contados a partir da ocorrência da vaga. Cuidado, esses 90 dias eu conto a partir da ocorrência da vaga. Ocorreu a vaga, a administração tem 90 dias. Para quê? Para produzir o provimento dele, que é a nomeação. Da ocorrência da vaga. Cuidado que eles perguntam em concurso público o seguinte: a partir da nomeação ele tem 90 dias para ir lá trabalhar. Não é isso que está falando. Ocorreu uma vaga, teve uma vacância, opa, a administração passa a ter 90 dias para prover aquela vaga.
E como ela vai dar provimento àquela vaga? Dando a nomeação. E da nomeação eu tenho um prazo para posse que tem um prazo para o exercício. Não pode confundir isso daí. Entendeu, meus amores? Não pode confundir isso daí. Vamos lá. Artigo 14. Das instruções para o concurso deverão constar, dentre outros, os seguintes requisitos. Então, vamos lá. As instruções para o concurso. O que deve constar? 1. Cuidado, hein? O limite de idade que poderá variar de 18 anos completos até 50 anos completos, dependendo da natureza do cargo a ser provido. O que você vai pegar? Você vai pegar e botar assim, eu posso ter essa idade mínima? Posso. Agora, eu posso estabelecer idade máxima? Cuidado, tá? Eu só posso ter idade máxima quando a lei assim determinar. Quando a natureza e complexidade daquele concurso público, daquele cargo público, exigir. Vou te dar um exemplo. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela limita a idade máxima em 30 anos para poder entrar. Correto? Por conta da natureza e complexidade do cargo. Agora, eu tenho um mínimo de 18 anos. Cuidado, tá? Anota essa observação aí no teu caderno, anota aí, eu vou ditar para você. Somente poderá estabelecer idade máxima, para ingresso em um cargo público, quando a lei expressamente determinar, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Isso, e complexidade do cargo. Vem. Só para vocês entenderem, tá? Pensa. Se eu não colocasse idade para entrar lá na Polícia Militar, você sabe que a Polícia Militar ela é baseada na hierarquia e disciplina. Aí, um cidadão de 50 anos faz a prova e entra na Polícia Militar. Aí você pensa, ele com 50 anos entrando como soldado. Aí chega lá dentro e encontra um moleque de 21 que é tenente. Um de 28 que é capitão. Olha a experiência de vida que esse homem de 50 anos ele carrega. Você acha que vai ser fácil para ele olhar um moleque, né? Eu estou falando moleque, por conta da idade dele, de 28 anos, mandando ele fazer flexão? Fica complicado, né? Tá, vem para cá. 2. O grau de instrução exigível mediante a apresentação de documento comprobatório. O que é isso? Geraldo, meu concurso é nível médio. Vai ter que apresentar o quê? O seu diploma de 2º grau. Perfeito? Ah, meu concurso é a nível superior. Vai ter que comprovar o seu diploma, vai ter que mostrar o seu diploma ou outro documento congênere de ensino superior. Quando eu falo outro documento congênere, é porque aconteceu comigo. Eu passei, um dos concursos que eu passei foi a nível superior. E quando eu fui lá, o meu diploma ainda não tinha ficado pronto. O que eu fiz? Eu tomei posse entregando um documento da universidade onde eu estudei, um documento dizendo que eu havia concluído, que eu havia colado o grau e que de fato não havia sido expedido ainda o diploma. Acabou, fui lá, entreguei e tomei posse. Assim que foi. Vem para cá. 3. O número de vagas a serem preenchidas, distribuídas por especialização ou disciplina, quando for o caso. Todo concurso público que abre, ele vai botar o número de vagas. Tem que ficar identificado aquilo ali. Até porque quem passa dentro daquele número passa a ter direito líquido e certo à nomeação e à posse. Então eu tenho que ter esse número de vagas. Outra, e quando for o caso, distribuídas por especialização ou disciplina, quando for o caso. Imagina, eu abro um concurso para a prefeitura do município do Rio de Janeiro e eu boto, olha, tem 3 vagas para TI, 10 vagas administrativo, 5 vagas para assessor jurídico, 10 vagas para médico. Eu posso fazer isso dentro de um edital? Posso. Perfeito? Vamos lá. 4. O prazo de validade do concurso, de até 2 anos. Engraçado que, embora seja um estatuto antigo de 79, ele está de acordo com a Constituição Federal. Porque o prazo da Constituição Federal, o que ela assinala é de até... Não é de 2 anos, tá, gente? É de até 2 anos, prorrogável por igual período. Por que eu falo igual período, gente? Cuidado, eu não prorrogo por até 2 anos, não, é por igual período. Igual ao primeiro período, se o concurso público é de 1 ano, eu prorrogo
Por quanto tempo, gente? Por igual período, por mais um ano. E eu só prorrogo uma única vez, ok? Ficou tranquilo, galera? Vamos lá. Olha só, vamos para o próximo. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso, o prazo de validade do concurso poderá, a juízo do prefeito, ser prorrogado por período de até 2 anos. Cuidado, né? Por período de até 2 anos, tá? Ó, cuidado. Tá? Constituição Federal de 88. O que ela diz? Prorroga-se uma única vez por igual período. Perfeito? Anota isso daí no teu material. Não é prorroga a juízo do prefeito. Lógico que é a juízo da administração pública que vai ter a prorrogação ou não. Porém, é por igual período. E não por até 2 anos. Porque senão ele bota um período de 1 ano e prorroga por mais 2. Negativo. Só prorroga uma única vez por igual período. Ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. Não ficará sujeito ao limite máximo de idade o funcionário efetivo da administração pública, direta ou autárquica. Você já sabe que isso daqui fica em quê? Desuso, porque eu não tenho determinação de idade máxima, a não ser quando a lei expressamente prever essa possibilidade. Parágrafo 3º. O funcionário efetivo que pretender acumular o cargo já ocupado com o que for objeto do concurso, ficará sujeito ao limite de idade estabelecido para os demais candidatos. O que eu falo para você? Também não vou aplicar, porque o disposto nesse inciso, aqui nesse parágrafo, ele versa a respeito, lógico, da acumulação, que eu já vou explicar para você, e ele também fala a respeito da idade. Então não confundam isso aí. Ok, galera? Perfeito? Vamos lá? Olha só. Parágrafo 4º. As instruções para o concurso poderão permitir a inscrição de candidato com idade inferior à mínima, desde que é atendido o disposto no inciso 2. O que é esse inciso 2 que ele fala aqui? O inciso 2 é a qualificação para tal, tá? Mas também isso aqui está em desuso. Parágrafo 5º. Não poderão fazer parte de bancas examinadoras de concurso pessoas vinculadas a cursos relacionados com as matérias das provas nos 2 anos anteriores às mesmas. Então a gente bota aqui, ó, nos 2 anos anteriores às mesmas. Ou seja, eu estou dando aula aqui de direito administrativo de estatuto para vocês e eu vou participar da banca do seu concurso. Não posso por conta do parágrafo 5º. Perfeito, galera? Estamos juntos? Olha só. Da posse. Artigo 15. A posse é o ato que completa a investidura em cargo público. Beleza? Então agora, a investidura é a posse. O provimento é a nomeação. Vamos adiante, olha só. Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de avanço gradual, progressão funcional, ascensão funcional, transferência, reintegração e designação para função gratificada. Então, olha só, vem comigo aqui, ó. Ascensão, risca. Transferência, risca, ok? Perfeito? Então, correto, não haverá posse nos casos de avanço gradual, progressão funcional, reintegração, designação para função gratificada. Perfeito, galera? Estamos juntos? Vamos lá, então. Olha só. Cadê? Deixa eu apagar aqui para vocês. Vamos lá. Artigo 16. São requisitos para posse. Então, peraí. Para eu tomar posse, eu tenho que fazer o quê? Vem do quadro. A gente vem mais uma vez aqui. Lembrando você. Eu tenho a nomeação. E depois eu tenho a posse. A nomeação é o que, gente? Provimento. E a posse é a investidura.
A posse é investidura. Não confundam nomeação, provimento, posse e investidura. Só para você entender. Por isso que se eu sou nomeado e não firmo o termo de posse, ou seja, eu não fui investido no cargo, o que vai acontecer? A nomeação ela é tornada sem efeito. Correto? Por isso que ele não é exonerado, ele não foi investido ainda. Entendeu? Vamos embora. A gente vai pegando aos poucos. Ao final eu vou fazer o quadrinho completo para você, tá? Vamos lá. Olha só, são requisitos para a posse. 1, nacionalidade brasileira. 2, idade mínima de 18, salvo no caso do parágrafo 4º do artigo 14. 3, quitação com as obrigações eleitorais. Não sei se você já tomou posse, não sei se você já participou, já teve essa oportunidade, mas eu já te digo como é. Você vai levar aquele canhotinho das eleições lá para comprovar, tá? 4, quitação com as obrigações militares. 5, bons antecedentes. 6, boa saúde comprovada em inspeção médica realizada por órgão oficial do município, admitida a incapacidade física parcial na forma que a lei estabelecer. Deixa eu falar uma coisinha para vocês, olha só. Quando ele fala boa saúde, você tem que estar com a sua saúde em dia. Agora, o fato de você ter uma incapacidade física parcial, ou seja, de você ter alguma deficiência, isso quer dizer que é um impeditivo? Não, até porque você já sabe que fica reservado nos concursos públicos 5% das vagas aos deficientes físicos, perfeito? Aos portadores de deficiência, melhor falando de forma correta, ok? Lembrando, tá? A deficiência, ela não pode ser um impeditivo para a realização das atividades habituais do cargo, ok? Vamos lá. 7, habilitação prévia em concurso público nos casos previstos em lei, ou seja, quando você vai fazer um concurso, quando você vai ser provido em um cargo efetivo, melhor dizendo, quando você vai firmar sua posse em um cargo efetivo, obrigatoriamente você tem que ter passado por um concurso público de provas ou provas e títulos. 8, declaração sobre se detém outro cargo, função ou emprego em entidade pública ou privada, ou se percebe proventos de inatividade. Deixa eu explicar um pouquinho. Essa declaração você tem que saber por quê? Para evitar o quê? A acumulação de cargos. Porque, em regra, a acumulação ela é vedada. Eu tenho ressalvas? Olha lá na Constituição Federal, ele fala o quê? No artigo 37, inciso 16. Ele diz o seguinte: eu posso acumular o quê? 2 cargos de professor, 1 cargo de técnico ou científico com professor, ou 2 cargos de profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas, ok? Beleza? Temos outras possibilidades? Temos, mas aqui eu só dou enfoque constitucional para você poder você ficar com o seu material completo, tá bom? E aqui ele ainda diz aqui, ó, se percebe proventos de inatividade. Por quê? Porque por força do próprio artigo 37 da Constituição Federal, eu não posso acumular um provento que é de aposentadoria com uma remuneração, salvo se enquadrar nessas hipóteses, ou seja, se a época que eu estava trabalhando naquele cargo que hoje me rende a aposentadoria, eu pudesse acumular com o cargo atual, show de bola, eu posso acumular provento de aposentadoria com a remuneração. Fora isso, não tenho essa possibilidade. Geraldo, me dá um exemplo, vamos lá. Se eu sou guarda municipal. Eu sou guarda municipal. Eu posso acumular com um professor? Não, não posso acumular guarda municipal com um professor. Correto? Então eu posso estar aposentado na guarda municipal e fazer um concurso público para professor? Não. Agora, eu sou professor. Eu posso acumular com outro de professor? Posso, obedecido o quê? A compatibilidade de horários. Agora, eu posso acumular? Posso. Eu já sou aposentado como professor. Eu posso agora fazer um concurso para um outro cargo de professor? Posso, porque na atividade os 2 podem ser o quê? Acumulados. Por isso que eu tenho que dizer se eu percebo ou não proventos de inatividade. Estamos juntos? Aqui, ó. 9, inscrição no cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda, ou seja, tem que ter CPF, ok?
10. Cumprimento das condições especiais previstas em lei ou regulamento para determinados cargos, inclusive habilitação legal específica para seu exercício. Te explicar. Aconteceu comigo. Em 2010, eu passei no concurso para tenente da aeronáutica, para o quadro complementar, né? Nem recordo se é esse nome mesmo que chama. Eu passei em 5º. Só que lá no edital falava, né, que para os quadros complementares, as pessoas obrigatoriamente deveriam ter inscrição no órgão para qual ele fez aquela prova. Beleza. Quem é formado em medicina vai lá, solicita o CRM, vai ter sua inscrição. Quem é formado em farmácia vai lá e solicita. E quem é formado em direito tem que passar na prova da OAB. E eu ainda estava no 10º período da faculdade, ou seja, eu estava me formando. Eu não tinha feito a prova da OAB ainda. O que aconteceu? Como eu não tinha minha inscrição no órgão, eu não pude ocupar aquele cargo. O que aconteceu? Eliminado do concurso. Isso aqui, ó, é o que ele fala aqui, ó, habilitação legal para o seu exercício. No meu caso, a minha habilitação legal vinha com registro na OAB, que eu tinha que fazer a prova da OAB e eu não havia feito ainda. Perfeito? E ele diz aqui, ó, cumprimento das condições especiais previstas em lei ou regulamento. Alguns cargos ele exige que o candidato ele tenha a carteira de motorista, correto? Em alguns casos, em alguns cargos, ele exige uma formação específica, perfeito? Então o edital ele pode trazer alguma coisa relacionada a isso, ok? Vamos lá. Olha só. Parágrafo 1º. Será dispensada a comprovação de requisitos já comprovados anteriormente. Se lá atrás ele comprovou, aí não precisa comprovar de novo. Existem alguns concursos que quando você vai fazer a sua inscrição, para você fazer a sua inscrição, você manda a sua documentação. E ela já vai ser aceita ou não, e aí você faz a sua inscrição. Eu só estou dando esse exemplo aqui para poder dar um exemplo da realidade para vocês, tá? Parágrafo 2º. Ninguém poderá ser empossado em cargo efetivo se exercer no âmbito federal, estadual ou municipal outro cargo, emprego ou função, ou perceber proventos de inatividade da administração direta ou indireta, salvo se provar que solicitou exoneração ou dispensa de cargo, emprego ou função, ou desistência da percepção dos proventos, ou que foi legalmente autorizado a acumular. Galera, esse legalmente autorizado a acumular, ou seja, são aquelas hipóteses legais de acumulação que eu te falei, que estão lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Perfeito, galera? Estamos juntos? Então, em regra, quando fala assim, é permitido acumular cargos na administração pública? Não, não é permitido. Ué, mas e o professor? Aí tu para. Esse é a exceção. Eu não vou tratar como regra a exceção. Entendeu? É permitido? Não, não é permitido. Essa é a exceção. Perfeito, galera? Show de bola? Vamos lá. Parágrafo 3º. O funcionário deverá comprovar que a exoneração ou dispensa ou desistência referidas no parágrafo anterior produzirá efeitos a partir do começo do exercício do novo cargo, sob pena de ser considerado incidente em acumulação ilícita, ok? Se você analisar os estatutos em si, eles todos, seja de qualquer estado, município, enfim, até mesmo federal, para você firmar, tomar a sua posse em outro cargo, em um cargo público, você tem que declarar que você não ocupa outro cargo público, perfeito? E se você ocupa, que você de certa forma se afastou da maneira correta. Ou seja, que você se desligou daquele cargo público, se ele não for, claro, se não tiver na exceção da acumulação. Perfeito? E aqui não é diferente. Tá bom? Tranquilo? Vou fazer o seguinte, antes de entrar no artigo 17 com vocês, que a gente fala da competência para dar posse, você vai lá, toma uma água rapidinho e volta, que a gente cai dentro nisso daí, ok? Obrigado mais uma vez por assistir a nossa aula aí até o final. E eu acredito na sua aprovação. Vamos juntos até o fim, juntos até a posse. Tchau, galera. Um abraço.